Oficialmente aberta a aula do dia de hoje, nossa quarta aula, ok? De TCC. E hoje nós vamos trabalhar a ideia do que é proposições e do que é hipóteses. Na realidade, o que são, né? Olha eu aqui cometendo um gafe no plural gramatical aqui, né? O que são proposições e o que são hipóteses, tá certo? Bom, depois do intervalo a gente faz o comentário dos projetos, tá certo? Agora, como a gente combinou, primeiro módulo, vamos para a teoria, pós-módulo, a gente trabalha a ideia dos projetos, tá certo? Então, Viviane, eu recebi um e-mail seu no dia 19. Nós tínhamos a tarefa do domingo 24, né? 24 ou 25, não me lembro bem ao certo a data de cor, 24. Então, você complementou a tarefa de 24 ou você ainda está com aquele primeiro e-mail do 19? Então, como é que você parte já para iniciar, agora tá certo, para iniciar algum olhar. Então você tem uma inquietação, você tem uma pergunta, né? Se eu usar canetinha, o aluno aprende mais? Ó, isso é uma pergunta qualquer, tá? Tô inventando agora. Para você nortear o teu estudo, o que você faz? Você já coloca algumas proposições. O que são isso, né? Proposições ou hipóteses, tá? Tanto faz. Vamos aqui na teoria. Ó, são afirmações ou declarações que podem ser testadas, analisadas e discutidas no contexto de uma teoria ou de uma hipótese. Então, o que você faz? Você já traz na pergunta, junto com a pergunta, algumas possíveis respostas, que você ainda não vai assumir que elas são exatamente verdadeiras, porque você vai testar, ou seja, você vai coletar dados em campo e os resultados serão confrontados com aquilo que você colocou na proposição. Tá certo? Parece confuso, mas é muito tranquilo. Você fala: se eu utilizar canetinha, o aluno aprende mais? Essa é a pergunta. Uma primeira possível resposta: ao utilizar a canetinha, o aluno desenvolve mais percepção do desenho. Segunda possível resposta: ao utilizar a canetinha, o aluno vai se motivar porque ele vai manusear diversas cores. Terceira possível resposta: utilizando a canetinha, o aluno pode desenvolver coordenação motora, pode desenvolver motivação para o estudo da arte e ainda pode se melhorar a percepção em relação à língua portuguesa. Ó, eu não sei se nada disso aqui é verdade, tá bom? Eu tô criando agora. Mas são três possíveis respostas. Como é que eu vou saber se essas respostas elas são verdadeiras? Vocês ouviram as proposições, as três proposições? Conseguiram ouvir? Então, já voltou, ok. A pergunta é assim: vocês conseguiram ouvir as proposições que eu inventei aqui agora ou não? Tá. Então tá bom, eu repito elas, ó. Então, o que são proposições, né? Proposições são afirmações ou declarações que podem ser testadas, analisadas e discutidas no contexto de uma teoria ou hipótese. Então, o que acontece? Proposições são possíveis, né? São possíveis respostas
para o seu problema de pesquisa. Tá bom? Então, por exemplo, deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Priscila. Ó. Tenta sair e entrar outra vez. Então, o que acontece? Você tem lá uma pergunta, qualquer que seja ela, e aí nós estávamos aqui no nosso exercício assim. Se eu utilizar canetinha, o aluno aprende mais? Não, essa é uma pergunta qualquer, tá bom? Então, para nortear o meu estudo, o que eu faço? Eu crio 3 hipóteses, 4 hipóteses ou proposições, né? 3 ou 4 proposições para dar uma direção. Porque aí, quando eu for desenvolver o trabalho, eu tenho a ideia natural, né? Do que eu vou pesquisar, do que eu vou querer encontrar, do que eu vou querer confrontar. Né? Então vamos lá, olha. A pergunta é, se eu utilizar canetinha, o aluno aprende mais? Ou aprende melhor? Uma possível primeira resposta. Ao utilizar a canetinha, o aluno desenvolve maior percepção da atividade. Não. Eu vou testar isso depois. Segunda possível resposta, uma segunda proposição. Ao utilizar a canetinha, o aluno desenvolve coordenação motora e se sente motivado. Uma terceira proposição. Ao utilizar a canetinha, o aluno ele se sente mais alegre e motivado para a aprendizagem porque ele está em contato com as cores. Veja, são 3 possíveis respostas que eu vou fazer o quê? Testar, ok? Testar por meio da coleta de dados. Tudo bem? Olha a complementação teórica aqui, ó. Elas são declarações sobre a realidade que podem ser verdadeiras ou falsas. Ok? E têm intenção de serem verificadas. O que você vai fazer? Você vai lá no campo de pesquisa. Eu disse na minha proposição que se o aluno utilizar a canetinha, ele vai se sentir mais motivado. Então você vai fazer entrevista com o professor, vai observar aluno, e aí você vai chegar a um resultado, vai chegar a não é bem uma conclusão, mas você vai chegar a um determinado resultado. Que indica o quê? Se o aluno realmente ficou mais motivado ou não. Entendem isso? Essas possíveis respostas, elas podem ser verdade, como também podem não ser verdade. Ou verdadeira ou falsa. Tá bom? Mas você só vai ter condição de dizer se são verdadeiras ou se são falsas depois que você coletar dados, depois que você fizer o tratamento desses dados, encontrar os resultados. Aí por meio dos resultados você analisou e disse, não, o aluno não fica mais motivado. Então, a minha segunda proposição é falsa. Entendem isso? Sim ou não? Perfeito. É bem básico assim, ok? Se você quiser colocar na proposição, inclusive, uma teoria, um fundamento teórico, o que você faz? Você já coloca, olha, usando a canetinha o aluno se sente motivado porque, de acordo com Zé, ano 2000, o uso da canetinha motiva a criança. Veja, não é necessário colocar a teoria, mas se você quiser reforçar, porque você está dizendo, olha, alguém já disse que isso aqui é verdadeiro. Então você vai testar se isso é verdadeiro. Tudo bem? Sim ou não? Então, eita, cliquei demais aqui. Volta um. Volta aqui. As proposições podem assumir diversas formas, como por exemplo, uma hipótese. Tá certo?
A hipótese você vai testar num estudo científico, né? Mas ali você fala, tal coisa se eu fizer, melhora tal coisa. Se eu melhorar A, melhora B. Olha um exemplo aqui, ó. A presença de luz aumenta a taxa de crescimento das plantas. É uma hipótese. Como é que eu sei que isso é verdade? Eu vou testar. Por meio do estudo científico, do método científico, eu vou lá observar se isso realmente é uma verdade. Tá certo? Outra coisa, outra forma, uma teoria ou um modelo. Então são proposições mais amplas que visam explicar um fenômeno geral. E aí você tem assim o exemplo, né? A teoria da evolução sugere que as espécies mudam ao longo do tempo por meio da seleção natural. Ó, você está como uma proposição, você está trazendo uma teoria, está trazendo um modelo, tá certo? Outra, afirmativas científicas, que você vai verificar se elas podem ser validadas ou refutadas por meio de experimentos. Então você tem o exemplo, o aumento de gás carbônico na atmosfera contribui para o aquecimento global. Então isso é uma afirmativa, tá certo? Gente, na ciência é muito difícil você afirmar. É muito difícil, tá? Você pode ver que eu vou sempre falar para vocês. Sempre coloque no princípio da dúvida. Escrevam sempre no princípio da dúvida. Como assim? Pode contribuir, né? Tem maior propensão a desenvolver. Existe uma probabilidade de. Tá certo? Por quê? Porque você não tem. Você não tem como ter ciência do 100% da verdade. Tudo bem? Ninguém tem, né? A única verdade nessa existência é que nós vamos deixar de existir um dia. Isso é a pura verdade. Tá certo? Na ciência, a única verdade é que você um dia vai deixar de existir. Se você nasceu, com toda certeza do mundo você vai morrer. É uma frase meio pesada, né? Meio pesado assim o negócio. Mas é isso. Se você nasceu, algum dia dessa existência sua aí, você com certeza vai deixar de existir. Então, isso é uma afirmação científica e ela não é refutada, né? Brincava-se muito que até o Karnal falava, né? Leandro Carnal, um filósofo um cara muito bom. Ele falava: todo dia, todo mundo um dia morre, a não ser que você seja a rainha, porque a rainha já estava com quase 100, né? E não morria. Mas enfim, a rainha morreu. Então ele vai ter que consertar essa fala agora, né? Todo mundo realmente um dia morre, inclusive a rainha. Tá certo? Então, é uma certeza absoluta. Essa não tem como você fugir. Das outras, você tem que testar. Tá bom? Uma proposição também, dentro da teoria, né? A observação. A observação é fantástica, porque você vai investigar alguma coisa, você está lá com uma possível resposta. Pode ser uma proposição, uma hipótese. E aí você tem que investigar. Você vai lá investigar aquilo, né? Vai lá tentar saber se aquilo é verdade. E aí, uma das técnicas
que você pode utilizar é a técnica de observação, que ela pode ser participante ou não, tá certo? Então, aliás, na aula passada eu comentei isso, né? Que toda a técnica de entrevista, coleta de dados, ela está em algumas fases. A primeira, você vai coletar dados, você vai entrevistar, você vai fazer questionário, você vai conversar com o professor, tal. A segunda, ou a próxima fase, é a fase da observação. Porque aquilo que você coletou Ô, Souza, eu gosto de usar o 02000, Mariana. Né? Vocês vão observar que tudo que eu falo de acordo com o Zé 2000, né? De acordo com o Zé 2000, coitado do Zé, eu nem sei que estudo é esse, né? De acordo com o Zé 2000, conforme Zé 2000. Então, em uma fase, né? Uma primeira coleta, a segunda você vai tratar os dados. A próxima fase é observação. E ela pode ser, né, participante ou não, tá certo? A teoria diz aqui, em estudos sociais procura-se utilizar proposições quando o estudo não utiliza análises estatísticas. Sim, porque nesse momento você utiliza hipóteses, tá? Ah, a hipótese ela pode ser aceita ou aceita, ou você tem lá, né? Ou você aceita ou você rejeita, com base nos resultados, tá? Então, de repente, em estudos sociais, tá? Noutras áreas, aceita tanto hipótese quanto observação para estudo qualitativo. Normalmente, em administração e outras áreas dos estudos sociais, contabilidade, turismo, direito, apesar que direito é ciência jurídica, né? Mas tem alguns estudos que caminham para o lado da ciência dos estudos sociais. Você pode utilizar a proposição pura, tá certo? E a hipótese você vai tentar testá-la ou, né, para aceitar ou rejeitar por meio de cálculos estatísticos. Tudo bem? E aí, como é que eu crio uma proposição, né? Primeiro, ela precisa ser clara. Tem que estar muito bem escrita. Tudo bem? Tem que estar muito bem escrita. Segundo passo, ela precisa ser verificável. Então, você não pode já pré-julgar, você não pode direcionar um assunto, uma possível resposta e já nesse direcionamento induzir alguma coisa. Isso você não pode. Você tem que simplesmente dizer, olha, uma possível resposta para isso é isso aqui. Ponto. E você vai testar aquilo, né? Você não vai colocar um juízo de valor. Ah, não sei, porque uma vez eu sou avaliador de várias revistas científicas, tá? Então, eu ajudo as revistas a publicar os artigos, né? Então, se eu colaboro aprovando ou não aprovando, ou pedindo modificação. Mas onde eu quero chegar? Teve um estudo que eu fui avaliar, mandaram para eu fazer a avaliação, e o estudo era muito bacana, era muito legal, né? Muito legal. Mas no texto, a pessoa já se posicionou como militante de esquerda. Eu não tenho nada contra política, se é esquerda, direita, lado, banda, cima, baixo. Para mim isso não tem valor nenhum. Entende? Mas a pessoa escrevia, ela colocava os resultados e ia trazendo assim, porque a educação, não sei o que, vírgula, mas com o golpe da Dilma e não sei o que, tal, 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 tal. Então, de acordo com os investimentos, assim, por que tal, e aí dizia um assunto político. Eu refutei o trabalho. Coloquei e mandei de volta para o editor observar a
a questão da validade da publicação de um estudo desse. A academia, ela não quer saber de política, a academia quer saber de fato. Fato e comprovação, fato e comprovação, fato e comprovação. Você tem um assunto, você testou? Testou, muito bem. Que resultado você chegou? Tal. A partir desse resultado, você está concluindo o quê? Que isso aqui é assim, tá. E qual é a contribuição para a academia? A academia pode utilizar uma teoria, pode abrir uma brecha, descobriu-se uma lacuna na teoria, é isso. Se o presidente era A, B, C, D, a academia não quer saber disso. Tudo bem? Ciência não está ligada a uma pessoa. Ciência está ligada a um problema. Todos entenderam isso, não? E aí o editor depois me mandou uma resposta dizendo que seria avaliado. E antes de dar um deferimento, se voltava para avaliação de novo, que ele iria conversar com os autores. Ia mandar um e-mail e, né, conversar. Porque tudo bem, você pode ser militante, oxe, a vida é sua. Pra esquerda, pra direita. Oxe, isso aí é com você. Você tá na academia? Pronto, ciência. Ah, mas eu sou de esquerda. Tá, esquece a esquerda pra lá e volta pra ciência. Eu sou de direita. Tá bom, põe a direita por lado de lá e volta pra ciência. Qual é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é esse. Ponto. Qual é a proposição que você vai observar? É essa. Qual é o fundamento teórico e o método que você vai usar? Esse e esse. Pronto, é isso. Ficou claro para todo mundo? Ou não estão me ouvindo, ou não ficou claro, ou o pessoal disse, não vou nem responder. Não vou nem responder. Ah, tá aparecendo aqui alguma coisa. Sim, sim. Então, é isso. Tá? Então, vocês vão observar que em momento algum eu falo aqui de política econômica, de se tá ruim, se tá. Para nós na ciência, na academia, isso não importa, tá? O que importa é, você tem um problema de pesquisa. Quais são as proposições? As proposições são tais. Pronto, é isso. Você não vai colocar julgamento moral, questões raciais, questões de comunidade LGBT, questões. Isso, ó, não importa. Sempre o foco é: você tem um problema, você tem a proposição. Testa para saber se o resultado corrobora com a teoria que você está utilizando. É isso. Tá certo? Tem tanto debate sobre temas muito sensíveis. Ah, mas então o senhor acha que não deve? Deve falar, mas eu sempre oriento para ter muita parcimônia, muito pé no chão. Ontem mesmo, no grupo do direito, um dos trabalhos de projeto de pesquisa era sobre racismo. O grupo queria discutir um ponto lá, eu falei, perfeito, o trabalho é de vocês, o tema é de vocês. Mas deixa eu colocar aqui algumas preocupações. Essas. Vocês ainda não estão seguros dentro da fundamentação teórica para você arguir numa banca em relação a se tal ponto ele corrobora ou não para uma tese de racismo. Precisa ter muito cuidado, tá certo? Ter muito cuidado, porque a história do racismo, tem um texto aí muito longo, tá certo? Tem um texto muito longo que passa inclusive pelos pensamentos da xenofobia, que passa pela ideia do bullying, que vai longe o negócio. Então, é um tema sensível. Na academia nós falamos sempre isso, né? Racismo, religião, são temas sensíveis. Tem que ter muito cuidado com o que escreve. Ah, então ninguém vai escrever? Não foi isso que eu disse. Eu disse que tem que ter cuidado, tá? Tem que ter um certo cuidado. Beleza? Depois de verificável, específica. O enunciado deve ser especificado, dando as características para identificar
o que deve ser observado, e incluindo uma referência aos indícios que serão usados. Aqui a teoria diz, né? Você tem que incluir uma referência. Eu deixo como opcional, tá? Se você quiser realmente fundamentar alguma teoria específica, um estudo em específico, você pode colocar nas proposições sem nenhum problema. Tá bom? Deve indicar uma situação possível de ser admitida, de ser aceita, ou seja, é uma possível resposta, como eu digo, né? É uma possível resposta. Tem que ser consistente. O enunciado não deve estar em contradição nem com a teoria, nem com o conhecimento científico mais amplo. Também não deve existir contradição dentro do próprio enunciado. Ou seja, e eu já vi isso acontecer, tá? A pessoa escreveu uma proposição que contradizia o problema de pesquisa. E aí eu falei pro grupo, e aí vocês precisam discutir, decidir para que lado vocês vão, né? Se vocês vão para cá ou você quer ir para lá. Você escreveu em cima e contradisse embaixo? Como é que é? Como é que a gente acerta isso? Né? E o grupo teve um dos integrantes que não entendeu que estava realmente, tinha uma contradição ali. Mas depois entenderam que precisava melhorar. Então, aqui uns exemplos, ó. Né? Problema de pesquisa. Problema de pesquisa, o que é? Uma pergunta. Né? Uma pergunta. Teve um dos trabalhos que eu corrigi que tinha um texto no problema de pesquisa. O objetivo, não sei o quê, aí contava uma história, eu coloquei lá assim num comentáriozinho. Por isso que eu peço o arquivo em Word, viu, gente? Quem recebeu as correções vai entender agora por que vem em Word. Porque eu pinto, tudo que está em amarelo precisa ser observado. Ou está escrito errado, ou tem ambiguidade, ou duplo sentido, ou a forma que está escrita não é uma forma mais científica. E às vezes ali, aliás, na maioria das vezes, o comentário aparece do lado. Se o seu Word não exibir, você vai lá em revisão, tem lá assim, exibir comentários. Ele já mostra tudo que está nos balãozinhos que eu escrevi. Tá bom? E aí, voltando ao trabalho que eu recebi, tinha lá um texto no problema de pesquisa. E eu coloquei lá, o problema de pesquisa é uma pergunta. Olha aí, ó, dá uma olhada bonitinho. Ó. Problema de pesquisa. Como a intervenção pedagógica pode influenciar o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas em criança com transtorno do espectro autista. Esse é um exemplo de problema de pesquisa. Quais seriam, né, as possíveis proposições? Ou seja, as possíveis respostas para esse problema. Tá lá. A intervenção pedagógica estruturada e individualizada contribui significativamente para a melhoria das habilidades de comunicação e interação social em crianças com TEA. Não. Eu estou afirmando isso porque eu vou testar. É uma possível resposta. Tá certo? Uma segunda possível resposta. O uso de tecnologias assistivas como ferramentas pedagógicas melhora o desenvolvimento cognitivo e a autonomia de crianças com TEA. E aí eu já estou me valendo do fato de utilizar tecnologia, ok? A terceira possível proposição, a formação contínua de educadores em estratégias específicas para a TEA, melhora a eficácia da intervenção pedagógica no contexto escolar. E eu já trouxe a ideia da formação continuada, professor, né? Dúvidas nesse exemplo? Leiam com carinho, vou dar um minuto. Pronto. O meu minuto é muito ligeiro, né?
Pronto? Já, né? Perceber o problema de pesquisa e como as proposições estão diretamente relacionadas a ele? Sim ou não? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar? Gente, aproveita aqui o assunto. Tem um pessoal digitando aqui. Posso caminhar? Eu acho que não veio, acho que estão conversando entre si, né? Outro exemplo. O senhor respondeu nos e-mails os erros no e-mail? O que efetivamente você está perguntando, Joyce? Gente, não é mais fácil vocês falarem? Habilita o áudio, fala, que é mais fácil. Lógico, se tiver microfone, né? Tá? Bom, eu vou interpretar a tua pergunta, Joyce. Sim, eu encaminhei para vocês. Quem mandou em Word, eu reportei com as anotações sugerindo alguma coisa. Não é erro, tá? Não são erros. São sugestões de melhoria no texto. Então tá pintado de amarelo ou tem um comentário. Precisa trabalhar mais, precisa ver isso aqui, precisa ver aquilo lá. Tá bom? Eu acho que era isso que você queria perguntar, não é isso, Joyce? Pronto. Vamos lá para um outro exemplo? Ó, problema de pesquisa. De que maneira as abordagens pedagógicas de uma educação antirracista influenciam a formação da consciência racial e a convivência escolar no ensino fundamental 1? Essa pergunta aqui foi de uma proposta do semestre para. Sim, Gislene. Essa Se você observar o template, ele tá lá, problema e proposição. E essa é a maneira como a gente preenche aqui. Problema, uma pergunta, proposição, possíveis respostas. Tá bom? Então, esse exemplo aqui foi de um grupo do semestre passado que tinha como primeira proposta trabalhar a educação antirracista. Tá aqui, ó, que eu comentei agora há pouco. Né? Coloquei lá, olha, tem que ter cuidado. Ontem no direito também teve um grupo lá, só que não era de educação, né? Eles estavam abordando uma questão em uma jurisprudência, que eles queriam estudar mais a fundo no despacho de um determinado juiz lá, e era mais ou menos isso. Mas a educação também tem os aspectos, né? E aí depois que o grupo debateu um pouco, consultou alguns materiais, eles mudaram, foram para outro tema. Mas eu mantive aqui o exemplo deles, porque já estava construído, né? Tá certo? Então, vamos lá de novo para a pergunta. De que maneira as abordagens pedagógicas de uma educação antirracista influenciam a formação da consciência racial e a convivência escolar no ensino fundamental 1? Esta é a pergunta. Aula passada, eu expliquei bem a pergunta, né? O problema de pesquisa. Normalmente, começa com a palavra como ou suas derivações, seus sinônimos, né?
como, de que maneira, por qual forma, quais, tá? As suas derivações. O mais comum é como e de que forma. De que forma ou de que maneira. Esse é o mais comum. Você pegar bastante trabalho, você vai lá como, de que maneira, de que forma. E aí a pergunta é construída a partir daí. Tá certo? Então as proposições, as possíveis 3 respostas, né, para este problema. A resposta primeira, né, a letra A. A inclusão de conteúdo sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo do ensino fundamental 1 promove a conscientização racial e combate o preconceito entre as crianças. Segunda possível resposta: a aplicação de práticas pedagógicas antirracistas em sala de aula contribui para a criação de um ambiente escolar mais inclusivo e respeitoso, favorecendo a convivência entre alunos de diferentes etnias. E a terceira possível resposta: a formação contínua dos educadores sobre práticas pedagógicas antirracistas melhora a percepção e o tratamento da diversidade racial no ambiente escolar do ensino fundamental 1. Então, essas 3 proposições vão ser verificadas. Aí o grupo vai, vamos dizer que realmente seja um estudo verdadeiro. O grupo vai a campo de pesquisa, que para eles é uma escola, né? Pode ser uma escola. Vocês sabem que vocês podem pesquisar um ambiente que não seja escola, né? Vocês têm uma disciplina pedagogia em instituições não escolares. Vocês sabem disso, né? E a partir dessa disciplina, vocês entendem aonde o pedagogo ele pode ampliar o campo de atuação. Tá certo? De que maneira ele faz isso? É mais difícil de comprovar ou mais fácil? Não, é coleta de dados. Às vezes você tem um campo de pesquisa que não tem muita gente para entrevistar. E aí o estudo fica limitado. Tá certo? Mas tendo possibilidades, vocês podem pesquisar sem nenhum problema. O mais natural é que o pedagogo esteja ligado, relacionado, né, ou objetivando, inclusive, o exercício da função em sala de aula. Né? Ele quer estudar isso, a sala de aula. Para ele isso é importante. Então ele faz, né, a proposta de pesquisa dele, o projeto, com foco nisso. Que também é válido, sem nenhum problema. Tudo bem? Posso passar ou vocês querem ainda dar uma analisadinha? Pronto, ninguém se manifestou, eu vou avançar. Outro exemplo. De que maneira a literatura infantil contribui para o processo de alfabetização de crianças do primeiro ano do ensino fundamental? De que maneira a literatura infantil contribui para o processo de alfabetização de crianças do primeiro ano do ensino fundamental? Primeiro aninho. Percebem o foco? Né? Então vamos lá. As possíveis respostas. A utilização de livros de literatura infantil com linguagem acessível e ilustrada facilita o desenvolvimento da leitura e escrita nas crianças do primeiro ano do ensino fundamental. A segunda, a interação com histórias e personagens de livros infantis estimula o desenvolvimento da compreensão leitora e a expansão do vocabulário entre as crianças no processo de alfabetização. E a terceira, o trabalho com literatura infantil nas aulas de alfabetização favorece a formação de uma atitude positiva em relação à leitura, contribuindo para o prazer e o hábito de ler desde os primeiros anos escolares.
3 possíveis respostas que serão verificadas se são válidas ou não no campo de pesquisa. Ok? Outro exemplo. Diga, Charliane. Você pode colocar quantas você quiser. Não sei se você se recorda da aula passada. Você pode colocar quantas você quiser. O que vai delimitar isso é o quê? Não. Uma palavrinha bem curtinha. Isso. Tempo. Tempo. Você só tem 3, 4 meses para fazer isso. Então, se você colocar 3, já é um ó, é um tal de pernas para que te quero. Quem lembra dos desenhos antigos? Falava-se muito, pernas para que te quero, para correr. 3 proposições já são dificílimas de você concluir, você tem que correr bastante. E tem trabalhos aí que eu recebi com 8, com 7, com 8. Eu não reportei que estava. Oi? Bom, tá menos ruim. Eu recebi um com, acho que foi 7 ou foi 8. Eu não disse que estava errado, porque não está. Tá certo? Não está. Mas eu depois do intervalo eu vou comentar sobre isso. Falei, gente, vocês não terão tempo. Não adianta falar que você vai construir um edifício, vai ter piscina por andar, uma varanda de frente para não sei aonde. Então, você não vai ter tempo. O seu tempo é muito limitado. Então, lembra que eu estou falando desde o primeiro dia de aula? Vocês não vão conseguir fazer muita coisa. Não é por competência. Aquela variávelzinha que acompanha a vida de vocês, chamada tempo, ela que vai ser a grande barreira. Perfeito? Tranquilinho? É isso. Eu gostaria de que o TCC fosse, por exemplo, 2 anos. Aí você teria um semestre, você ia trabalhar somente o problema e as proposições com os objetivos. Outro semestre só de fundamentação teórica. Ó, aí seria muito legal, né? Porque aí você teria tempo para pesquisar, para desenvolver, mas com 4 meses, e já nem são mais 4, né? Nossa próxima aula, senhores e senhoras, já é setembro. Olha que notícia boa que eu estou trazendo para vocês em dia de hoje. A nossa próxima aula já é setembro. Então, aquele olhar de 4 meses que você tinha, você já não tem mais. Você já está aí correndo para o aperto já, viu? Ok? É mais ou menos isso. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, problema de pesquisa. Quais são os desafios e as estratégias eficazes para o processo de alfabetização e letramento de jovens e adultos na educação no EJA, né? Na EJA. Então, tem lá. Primeira proposição, a utilização de metodologias de ensino contextualizadas e relacionadas à realidade dos alunos da EJA facilita o processo de alfabetização e letramento, tornando-o mais significativo e eficaz. Segunda possível resposta, o trabalho com práticas de leitura e escrita em contextos variados, como jornalismo, literatura e produção de texto, contribui para o desenvolvimento das competências de letramento na EJA. A formação contínua de professores da EJA em práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas melhora a eficácia do processo de alfabetização e letramento de jovens e adultos. Beleza? Problema: 3 possíveis respostas que serão
verificado. Não adianta você botar uma proposição que você não vai verificar em campo, hein? Tudo bem? Ah, vou botar uma proposição aqui, mas eu não vou observar isso no campo de pesquisa. Se fizer isso, aí sim seu trabalho está errado. Ele vai estar incipiente. Perfeito? Você colocou ali que você vai testar isso, você vai verificar, você tem que verificar. Ok? Mais um exemplo. Quais são os desafios e as estratégias mais eficazes adotadas pelos professores no manejo do comportamento opositor desafiador de alunos? E quais são os limites pedagógicos para lidar com esse comportamento em sala de aula? Isso aqui remete ao TOD. Não era do grupo do semestre passado do TOD, tá? As proposições deles eram totalmente diferentes, mas o tema remete a isso. Então vamos lá, letra A. A adoção de estratégias de gestão de comportamento baseadas no respeito mútuo e na construção de vínculos positivos contribui para a redução do comportamento opositor desafiador em sala de aula. Letra B. O uso de métodos pedagógicos que envolvem a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem reduz o comportamento opositor desafiador, promovendo maior engajamento e cooperação. E letra C. Os limites pedagógicos enfrentados pelos professores ao lidarem com comportamentos desafiadores estão relacionados à falta de formação específica e de apoio institucional, o que dificulta a implementação de estratégias eficazes. Dúvidas? Temos mais um exemplo? Uma pergunta muito boa. E a revisão bibliográfica? Né? Olha eu aqui quando ainda era magrinho, perguntando, e a revisão bibliográfica? Nós vamos vê-la. Nós vamos vê-la já já. Mas, gente, dúvida nesse procedimento aqui? Ficou claro para todos os grupos que o problema de pesquisa é uma pergunta. E as proposições são as possíveis respostas. Quantas proposições eu ponho? Gente, coloca no máximo 3. Como padronizar 3, tá certo? Menos que 3 vai ficar meio complicado de você comprovar ali e tal, né? Desenvolver um estudo. Porque cada proposição observa um aspecto daquilo que você está estudando. Então 3 tá, supimpa. Tá? Não precisa mais que isso, não. Até mesmo porque daqui a pouco o grupo começa os seus debates mais acalorados entre os membros, que isso é natural também. Vai ter membro que vai, mas você não está fazendo nada, o outro, mas pronto. Né? E aí se o trabalho é muito extenso, esse debate acalorado, ele se estende por mais tempo. Tá certo? Então, basicamente é isso. Tudo bem? Vamos pro break? Alguém quer perguntar algo antes de partirmos? Então, se não, já voltamos. Isso. Então, gente, perguntas? Perguntas antes que comecemos a avaliar outros pormenores? Charliane. Não. Charliane falou, não quero perguntar mais nada, chega por hoje, já falei bastante. Então, olha só. Você já perguntou muito? Interessante. Alguns trabalhos que eu recebi. Vamos falar primeiro dos e-mails, né? Eu recebi os e-mails, o pessoal dizendo, olha, eu gostei bastante do tema, outros dizendo, olha, eu gostei das suas sugestões, olha, legal, foi bacana, né? Porque a ideia era justamente essa, né? Era justamente essa. A partir do tema de vocês, propor algumas outras sugestões para que vocês, sei lá,
quisesse alterar, ou então às vezes eu coloquei só um pouco mais acadêmico, tá certo? Fiz teve tema, inclusive, eu quase não alterei nada, deixei do jeitinho que tava. Só mudei uma palavra, uma coisa bem simples mesmo, tá certo? Mas é importante que vocês observem a construção do acadêmico disso, né? O jeito mais acadêmico de você falar, tá certo? Então, olha só, vamos começar pelo template. Tem muita gente que respondeu a tarefa, me mandou a tarefa, no corpo do e-mail, tá certo? E eu já tinha dito na aula passada que era para já utilizar o template, tá certo? Falei, olha, utiliza o template porque agora esse arquivo ele vai e volta até o final do semestre, ok? Você vai mandar, eu vou fazer as correções, vou pintar de amarelo, vou fazer sugestões, devolvo. Vocês corrigem aquilo, devolve é o mesmo arquivo, tá? Não é outro. E aí ele vem, eu faço as alterações, faço as correções, devolvo, e aí você devolve e fica nisso até a gente encerrar o semestre. Perfeito? Então é necessário que esteja já no modelo. Precisa estar no modelo. Tudo bem? Tranquilo? Então a primeira proposta é: pega o modelo, já faz lá, já preenche nome, essas coisas. Deixa eu pegar um modelinho que está aqui. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar a tela que fica melhor. Só um momento. Tá abrindo. Espera um pouquinho só que tá abrindo o arquivo, tá? A gente já continua. Meu computador ultimamente ele não tá, ele tá com o princípio de indicando que ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança, né? E atualizou o Windows hoje pela manhã e aí ele fica lento que é uma maravilha. Pronto, abriu. Vou compartilhar a tela aqui, só um instante. Deixa eu ver se vocês já estão enxergando isso. Tá abrindo. Aí. Aí. Tá certo? Esse é o template, ok? Ele está na plataforma. Quem ainda não baixou, pode fazer o download a qualquer instante aí, mas acho que alguém do grupo já fez esse download, inclusive que eu já recebi trabalho. Acho que eu só não recebi da Noemi até agora. Mas acho que os demais todos já entregaram, já mandaram pelo menos uma versão, né? Pelo menos uma versão já veio para mim. Então aqui, ó, você vai colocar o nome dos alunos, tá certo? Então,
Vai ser meio difícil com essa memória aqui hoje, viu? Vamos lá. Então você vai colocar lá, ó, José, letra maiúscula, viu? José Antônio da Silva Sauro. Tem outro, linha de baixo. Tem outro, linha de baixo. Ok? Depois, onde está aqui, você vai colocar o seu título que o grupo decidiu. E aí você coloca lá, título, né? O título do grupo, não é isso? Que o grupo decidiu. Se tiver um subtítulo, você põe 2 pontos e aí a letra minúscula. Subtítulo do trabalho. Tudo bem? Estão acompanhando? Aí, você vai repetir na segunda folha. Olha lá. Nome dos alunos, título e subtítulo. Repetir, basicamente é isso. Tá? Tá bom, Mayara. Coloquei o meu em primeira pessoa. O quê? O título em primeira pessoa? Não entendi. Bom, vamos lá. Esse textinho aqui você não precisa mexer, tá? 2025. Por aqui, a gente não vai mexer nada nisso ainda, tá? Resumo. Aí, a partir das próximas aulas, nós já vamos começar a fazer a fundamentação teórica por meio da pesquisa da revisão bibliográfica, ok? Assim, isso, o nome em ordem por ordem alfabética, Daiane. E a justificativa, eu percebi, Mayara, mas eu pintei lá de amarelo, você viu, né? É só corrigir, tá? E aí nós vamos possivelmente ter alguma ilustração, vamos colocar aqui a página, né? Aqui para baixo nós temos a lista de tabelas, se tivermos tabelas. Depois quadro, né? Quadro e tabela. Tá? Deixa eu caminhar aqui mais rápido. A abreviatura que vocês têm aí, e alguns já tem, tá até no título, né? Por exemplo, EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Ó. Certo? Então, é uma abreviatura. Tudo bem? Símbolos. Alguns trabalhos não têm o símbolo. Opa. Mas se seu trabalho tiver, é necessário colocar. Por exemplo, aí você vai explicar o que é isso. Tá aí. Arroba. Tudo bem, gente? Chegou no sumário. Ó, a introdução, nós vamos começar a escrevê-la a partir do fechamento disso aqui, ó. Quando tiver fechado isso aqui, beleza, beleza? É isso? É. Nós começamos a escrever a introdução. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Ó? O template ele vem até aqui. Certo? Ele vem até aqui. Então, tá vendo esse botãozinho aqui em cima que eu vou clicar aqui, ó? Eu vou clicar aqui. Ó. Isso aqui indica espaço. Tá? Então você vem até aqui, ó. Ó, eu tô aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ó. Beleza? Eu vou aqui e eu aperto Ctrl Enter no meu teclado. Ctrl Enter. O que ele vai fazer? Ó, ele inseriu uma quebra de página e já foi para a próxima página. Aqui eu tiro meus espaços e ele fica aqui, ó. Ok? Todos entenderam o que eu fiz? Ó, eu vim aqui uma linha abaixo aqui e bati Ctrl Enter.
Se você não quer bater o Ctrl Enter, porque você talvez tenha dificuldade do que é o Ctrl e do que é o Enter, você pode vir aqui, ó. Dependendo da linguagem do Word, tá? Dependendo da linguagem do Word, da versão, né? Não é linguagem, olha. Dependendo da versão do Word. Mas ele tá aqui, ó. Inserir, ó, aquele aqui, ó. O botãozinho aqui, ó. Quebra de página, ó. Beleza? Ó. Menu inserir. Ó. Quebra de página. Tá certo? E aí ele já faz isso. Qual é a grande máxima? Tudo que você mexer aqui, ó. Eu vou mexer aqui, ó. Aqui embaixo não muda. Ó, eu vou escrever aqui, tá? Ó. Introdução. Tá vendo? Ó, tá bem na primeira linha. Tá vendo aqui, ó? Tá bem na primeira linha, ó. Tudo bem? E eu vou mexer aqui em cima, ó. Teste do Ivo. Teste da Charliane. Teste da Maiara. Ó, inserir 3 linhas a mais, ok? Observe o que aconteceu na folha de baixo, ó. Não mexeu em nada. Ele não empurra o texto. Tá certo? Ele mantém a estrutura. Aí se eu apagar, agora que eu escrevi, vamos apagar aqui, ó. Selecionei tudo, delete, apaguei tudo. O que aconteceu embaixo? Olha lá, tá no mesmo lugar. Tudo bem? Sim ou não? Beleza. Aí eu vou começar a escrever minhas coisas, certo? Então, o capítulo 1, vamos ver aqui. Ó, capítulo 1, introdução. Tudo bem? Joia. Então eu venho aqui, ó. Selecione, escrevi a palavra introdução. Escrevi a palavra. Vou aqui em referências aqui, ó. Referências. Estão acompanhando, né? Referências. E eu venho aqui, ó, adicionar texto. Nível 1. Ele não está mostrando para vocês, porque o Word não permite mostrar o assunto que está para cima, né? Sobreposto. Mas no vídeo depois vocês vão assistir que tá lá o nível 1, ou então vocês vão testar aí, né? Agora fazendo aí no computador de vocês. Observe que ele fez o quê? Ele colocou a introdução de uma outra cor, ó. Aí o que você faz? Você vem aqui e coloca um ponto. Certo? Aí. Se ele colocou numa cor diferente, é só você vir aqui, ó. Introdução. Tá? Aqui não é 14. Ó aqui em cima, ó. Tem que ser fonte Arial, tamanho 12. Pronto. A partir daqui, tudo é Arial 12. Tá? Tô falando bem devagar. Se tiver dúvida, vai falando aí. O documento, se você está falando do Notepad ou do WordPad, ele não tem formatação, Sara. Depois você vai precisar de lista, você vai precisar de um montão de coisa que esses aplicativos ele não tem esses contextos todos, tá? Esses recursos. E aí você vai ficar um pouquinho na mão aí em relação a isso, tá? Então eu aconselho o Word ou um editor de texto do Linux que seja compatível, o BROffice. Então, pelo e-mail você não vai conseguir digitar aqui, tá certo? Tem que ser um editor de texto robusto. Daqui a pouco você vai inserir quadro aqui, vai inserir tabela, figura, pode, não sei, dependendo do teu trabalho, talvez precise montar gráfico. Tem todas essas... inserir imagem, né? Então
pode ser que teu trabalho necessite de vários recursos que aí um outro tipo de editor de texto não tenha, tá bom? Então, continuando aqui, ó, a introdução agora eu não tenho, certo? Eu ainda não tenho. Então, eu vou deixar um espacinho, ó, e vou colocar aqui, ó, 1.1, justificativa. Só é maiúsculo. Eu vou tirar isso aqui para ficar mais nítido para vocês, ó. Só é maiúsculo o título do capítulo, tá? Aqui, ó. Esse é maiúsculo. Os subitens, todos eles são minúsculos, tá? Então, ó, 1.2. Só que você não vai fazer 1.2 agora ainda, né? Então, você vai dar um espacinho. E aqui você vai fazer isso, ó. De novo, vamos lá. Referências. Adicionar texto, só que agora nível 2. Tá? Ele vai mudar. Esperar ele mudar aqui, porque já mudou, ó. Tá vendo? Tem uma setinha aqui, ó. Aí você vem. Tá. E aí você escreve. Eita, mas eu tinha deixado o espaço aqui, né? Mas ele não quis deixar o espaço. Não tem problema, vamos lá. Certo? Porque aqui é o seguinte, quando você não deixa... tá. Quando você não deixa espaço, ele coloca tudo no... Pronto. Tô tirando aqui, tá? Isso, pronto. Vamos colocar aqui de novo. 1.1. E aí eu vou selecionar referência nível 2. Olha lá, agora sim, ele mudou de cor. Olha lá. Tudo isso que eu estou explicando, eu vou explicar mais para frente outra vez, sem nenhum problema. Tá tudo bem? Aí eu vou colocar minha justificativa aqui, tudo certinho, tudo bonitinho. Lá para baixo, 1.2, objetivos. 1.2.1, objetivo geral. Vou bater um enter, vários enters, 1.2.2, objetivos específicos. Vou bater vários enters. Então esse aqui, ele é uma referência de nível 2. Esse daqui é um referência de nível 3 e esse também é de nível 3. Como é que eu sei? É o nível do número, ó. Quando é um só um. Aqui, ó, 1, nível 1. Teve o 1.1, esse aqui é nível 2. Teve o terceiro aqui, ó, é o nível 3. Tudo bem? Então eu vou colocar em cor negrito. E aqui também, negrito não, em cor preta, né? Por que eu estou explicando isso para vocês agora? Porque ele fica mais fácil depois de você montar o sumário. Tá certo? Vou explicar aqui, ó. Vou apagar isso aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Vou apagar isso aqui. Perceba, ó, não tem sumário. Tudo bem? Aí eu venho aqui, ó, referências. Sumário aqui, ó, sumário. E aí ele vai me perguntar, você quer um sumário automático? Sim, de que modelo? Eu vou pegar o primeiro mesmo, que já me ajuda. Ó. E ele já coloca o sumário com o número de página. Tudo bem? Moleza, hein? E aí, qual é a grande máxima disso? Ó, vou deixar aqui o negrito, ó. Negrito, pretinho. Ó. Qual é a grande máxima disso, gente? Ó. Onde é que está o objetivo geral? Qual é o número da página? Número 9, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá. Aqui, ó. Eu vou pegar o objetivo específico, tá bom? Eu vou colocar lá para baixo, ó.
Noutra página, ó. Vou colocar lá, bem lá para baixo. Nem sei que página vai ficar. Ó, tô batendo um monte de enter, ó. Tô indo lá para a página 5, 6, sei lá. Não sei que página que tá. Vou diminuir o zoom aqui, só para vocês verem onde é que, para onde foi parar o objetivo específico. Dá uma olhada, ó. Ele veio parar aqui, ó. Tudo bem? Estão enxergando? Ó. Beleza? Vou voltar o zoom no normal. Pronto. Agora eu vou lá no sumário. E aí eu posso ter a grande vantagem de fazer isso quando eu acabar o meu trabalho. Tá? Então aqui, ó, eu venho aqui, atualizar o sumário, e eu coloco aqui, ó, apenas os números de página. Observa que o objetivo específico, é porque vocês não estão enxergando, mas no vídeo vocês vão ver tudo isso aqui, tá bom? Quando eu clicar em OK, ó, ele já atualizou o objetivo específico, ele está lá na página 11. Então você não precisa preencher o sumário depois manualmente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Em relação a isso? Então, vamos aqui. A justificativa. Vocês vão digitar aqui toda a justificativa do trabalho. E aí teve justificativa que eu recebi assim, que o trabalho é importante, que não sei o que, tal, mas que ele é importante. Importante para quem? Lembra que nós falamos na aula passada? Que o trabalho, você precisa identificar para quem é relevante. E eu dei até uns exemplos, né? Para academia, é relevante para o corpo docente, para o ambiente escolar, para a sociedade, para a comunidade, de repente, para fortalecer estudos na área, tá certo? Então, você precisa trabalhar bem esse tópico aqui. E aí você vai colocar qual é a relevância, por que é relevante, quem que você está enxergando que ele tem uma certa relevância. Relevante para a academia, porque vai contribuir com a teoria em relação a tais pontos. É importante, inclusive, para o ambiente escolar, porque o corpo docente, a gestão poderá observar, por meio dos resultados, as contribuições que vão moldar as práticas pedagógicas, o relacionamento entre família e escola, coisas assim. Tem que ser bem trabalhado. Aqui eu recebi 2 ou 3 trabalhos, não vou lembrar de cor, que a justificativa veio desenvolvida pelo ChatGPT. Tá certo? E, inclusive, o grupo nem teve o trabalho de tirar palavras que talvez não sejam bem adaptadas ao contexto. Né? Deixou lá algumas coisas que eu deixei, tá lá. Eu não fiz nenhum comentário. Como eu falei, se vier pro chat GPT, eu não corrijo. Tá certo? Eu não olho. Então, passei, beleza. O grupo, o trabalho é de vocês, né? Então vocês têm total autonomia. Só que quando for apresentar na banca, professor no dia de banca, se ele perceber que é ChatGPT, ele vai olhar o trabalho de vocês, vai dar o parabéns, mas de boinha ali ele já tira um bocado de nota. Certo? Já tive um exemplo, tá? Já participei de uma banca que o trabalho da pessoa, até que era um trabalho do grupo, era um trabalho bem interessante. Um dos professores avaliadores deu 5.
Depois a gente vai ver isso, Daiane. Pode ser? Porque eu tenho várias dicas que realmente vão entrar nessa situação que você está falando aí. Quais são as perguntas que eles fazem, né? Então depois eu vou entrar nesse contexto aí. Mas você tem software hoje que detecta tudo isso, né? Então você já sabe que percentual alto, já a forma da escrita. Nós que somos professores há muito tempo, nós sabemos a forma literária, quando é aluno, quando não é, né? Você viu do semestre passado, né? Do semestre passado. Esse em grupo específico que foi com nota baixa, não foi do semestre passado. Foi de um grupo já que inclusive nós tivemos que aprová-lo depois, aprovar o grupo pelo conselho, porque não deu nota 6 no final. Aí fizemos uma reunião, se tinha condições de pelo menos chegar a 6, e aí depois de muita conversa empurra 6, puxa 4, multiplica, divide, não sei o que, aí o professor, dois professores acharam que daria ali para dar um etc a mais ali, e o grupo chegou no 6. Mas se os professores que têm total autonomia, é mais ou menos isso, viu? Daiane, é mais ou menos isso. Faz pergunta até. E a do semestre passado foi muito tranquilo. Normalmente a banca ela é mais incisiva, né? Porque teve um. Lembra que eu falei? Acho que você não estava, né? Tem conselho. Se de repente não deu nota, se a nota não chegou, vamos dizer que o seu grupo, a nota foi 4. É, eu vou observar qual foi o motivo da nota. E na justificativa tá lá, utilizou isso, não alcançou aqui. Se eu perceber que dá para levar para conselho, para se dá para tentar levantar mais uns pontinhos, né? Aí eu levo, aí o colegiado debate e vê se realmente tem condições de aprovar o grupo. Se os professores envolvidos ali não aceitarem, fala não dá. Pronto, o grupo tá reprovado. Tudo bem? A Rosane diz aqui, um professor falou lá na banca, foi feito pelo IA algumas coisas e coloca, deixei minhas contribuições. É, mais ou menos isso. Tá bom? Semestre passado também teve um grupo que não deu 6, tá? E aí, mas aí um dos professores falou, não, eu complemento a nota, sem problema. Se não deu, não deu, então mas a gente sobe aqui. Não é tão forte, Daiane, é só fazer certinho, entendeu? O Flávio, vocês sabem que ele é incisivo, ele lê, ele cobra mesmo. Vocês já tiveram aula com ele, eu acho que em mais de uma disciplina, e sabe que ele é que ele é incisivo nesses aspectos, né? Tá bom? Gente, tranquilo aqui, onde eu tô passando? Eu, como sempre, falo na hora da banca, né? Simples assim, né? Mas não chore, Mariette. Você só não quer chorar, não chore. Você já venha preparada para dizer assim, não vou chorar. Sobre os alunos, Daiane, assim você fala, eu gosto de tal aluno, ele tem um ponto a mais, é isso que você quis dizer? Se for nesse sentido, não tem porque tem uma ata com 10 itens que o professor preenche. E aquilo tem que ser consciente, porque o outro professor também preenche aqueles 10 itens. E aquilo tem que ter mais ou menos uma convergência, né? Se aí um professor fala assim,
A Mayara tá dizendo, ó, pare com isso, pare de falar essas coisas aí, vamos corrigir o que você mandou. Pronto, é isso. Vamos lá, tá certo? Então, tudo bem aqui? Tranquilo até aqui? Objetivos. O objetivo geral é uma frase, tá certo? É uma frase indicando que objetivo você quer para o trabalho. Mas mesmo assim, Daiane, volta ao ponto de que se o trabalho está dentro do contexto, tá certo? Mais para frente eu vou explicar a ata, como é que funciona para vocês. Tá? Como é que funciona uma ata de avaliação, tá bom? O objetivo geral, gente, voltando aqui, é uma frase indicando o que você quer fazer. Normalmente ela começa com um verbo, né? Inicia com um verbo, indicando a ação. Eu mostrei em alguns exemplos na aula passada. E aí você coloca lá, ó, analisar como as ferramentas pedagógicas podem contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. Olha, não é uma pergunta, ok? Então ele não tem ponto de interrogação. Observe que tem um verbo, né, indicando a ação. O que eu vou fazer? Analisar, descrever, investigar, observar, relatar, ok? Então, ele tem que estar nisso. É um verbo no indicativo indicando ação. Os objetivos específicos eu coloquei lá, não sei aonde agora. Tem umas 200. Aí, aqui. Objetivo específico. 3 objetivos. 3, não mais que isso. 3 proposições, 3 objetivos. E eles são classificados por letra. Eu vou simular aqui, tá? Ó. Investigar as ferramentas pedagógicas. Ok? Definir o conceito de aprendizagem. Eu estou criando isso aqui só para um exemplo, viu, gente? Descrever o processo de aprendizagem amparado pelas ferramentas pedagógicas. Então, o que eu disse? Os objetivos específicos são tarefas que, ao completar essas tarefas, você finaliza o objetivo geral. Então, eu escrevi os 3 aqui, ó. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui em cima, ó, clico aqui e escolho o ABC, ó. Ele já coloca para mim. Tudo bem? Coloca lá e ele já faz essa inserção para mim. Então, eu recebi com um texto, objetivo geral. A pessoa colocou um texto, 3 parágrafos. Por que tal? E começou a explicar. Não é isso. O objetivo geral é o quê? É uma frase. Tá vendo a frase aqui, ó? Tá certo? É o que você quer fazer. O que você quer fazer? Analisar como determinada coisa funciona. Pronto, aí é isso. Só que inicia com um verbo no infinitivo, né? Indicando a ação. Tá bom? Eita, cadê o negócio aqui? Sumiu, aqui. Tá? Ó, inicia com verbo indicando a ação. Então, ó, ficaria assim. Tudo bem? Sim ou não? Até aqui.
Se ele sair da fonte, não tem problema. É só você colocar lá a fonte e o tamanho. Beleza. Problema de pesquisa. Ó. 1.3, problema de pesquisa. O problema de pesquisa é a pergunta, é uma pergunta, uma pergunta. Tudo bem? Problema de pesquisa é uma pergunta. O que é que eu recebi em alguns trabalhos? A pessoa colocou um parágrafo inteiro para explicar o que era problema de pesquisa. Você não vai definir o problema de pesquisa. Tudo bem? Problema de pesquisa é uma pergunta. Você vai escrever a pergunta. E o que eu disse? Normalmente começa com a palavra como, de que forma, quais, de que maneira. Tudo bem? Isso é uma pergunta. Qual é a pergunta que vai conduzir o seu trabalho? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que está aqui, tá? Ó, analisar como as ferramentas, tal, não é esse o objetivo? Ó, analisar como as ferramentas, vou pintar até de vermelho para dar destaque, ó. Ó. Olha lá o objetivo. Analisar como as ferramentas, beleza? Esse é o objetivo geral. Como é que o problema remete ao objetivo? Ó, como as ferramentas pedagógicas podem contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. E agora aqui sim é uma pergunta, então vai, ó, ponto de interrogação. Vou pintar de vermelho também para dar destaque, ó. No trabalho não é para vocês mandarem de vermelho não, tá? É só aqui para vocês verem onde está uma coisa e outra, tudo bem? Aí segunda-feira eu recebo o trabalho tudo de vermelho, né? Tá? Então, observa que o problema de pesquisa, ele remete ao objetivo. Eu posso tirar o como usar outra forma? Pode. Que outra forma eu poderia usar? Sei lá, ó, de que maneira as ferramentas pedagógicas. Ok? Pronto. E o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje a construção das proposições. As proposições são as possíveis respostas para o problema e eu vou investigar. Eu não vou dar uma resposta aleatória, tá? Uma resposta qualquer, que não vou investigar. Eu não posso fazer isso. Se eu colocar que vou observar, eu tenho que no trabalho, lá nos resultados, você tem que dizer, olha, eu coletei informação, apurei o resultado e a proposição A não se justifica. Você responde dessa forma. A proposição B se justifica. Perfeito? Porque você colocou 3 proposições que você vai investigar. Então, por exemplo, uma proposição A, ó. Possível resposta: o uso de ferramentas pedagógicas podem melhorar a percepção do aluno em relação ao conhecimento que está absorvendo. Pode melhorar
A percepção do aluno em relação ao conhecimento que está absorvendo. Inventei isso agora. Proposição B. Percebem, ó? Depois, proposição C. Tudo bem? Dúvidas nisso? Teve um dos grupos que já mandou um pedaço da fundamentação teórica. Eu escrevi no trabalho assim, verificado até aqui. Por quê? Porque eu não vou entrar nessa seara ainda, porque nós não chegamos nem na revisão bibliográfica. Então, eu não quis já dizer que isso aqui tinha que melhorar, porque o aluno ainda ele não sabe sobre isso. Tudo bem? Pronto, gente, olha, tem segredo nisso aqui? Tem dúvidas? Sim ou não? Eu já vou mudar o assunto. Senhora Lourenço disse que não. Quem mais? Quem mais? Tá. Então, olha. Vamos rememorar. A partir... Era a semana passada, né? Mas a partir de hoje, tudo que vier tem que vir no template. Ok? Mayara. A partir da semana passada, tudo que você enviar já é no template. Tá? Tudo que você escrever, porque é o mesmo arquivo que é o arquivo que vem para mim, corrijo, devolvo, você corrige, coloca as coisas a mais, devolve, eu corrijo, e assim nós vamos evoluindo até o final do semestre. Tudo bem? Sim ou não? Tá tudo tranquilo para todos? Beleza. Muito bom. Então, olha só. Salvei isso e enviei para o professor Ivo. O professor Ivo vai fazer alguns comentários. Então, vamos dizer que eu peça para isso aqui, ó, que isso aqui tá errado. Tá errado não, precisa melhorar. Ok? Então, eu faço isso aqui, ó. Pinto de amarelo. Eu não sei se vocês vão ver aí, mas eu coloco um comentário. Deixa eu ver se dá para ver. Dá, ó lá. Ok? O que eu inseri aí? Um comentário. Tá aqui. Pera lá. Aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó. Precisa revisar a frase. Tudo bem? Então você pode receber o seu arquivo com esse balãozinho aqui. Você já pode receber o seu arquivo aberto. Como é que eu falo aberto? O comentário já vem do lado. Se isso aqui não tiver aberto, como é que eu abro? Depende do Word, mais da versão. Mas ele está aqui, ó, revisão, ó, mostrar comentários. Se eu clicar aqui, ó lá, ele já vem aberto assim, ó. Tudo bem? E aí se eu botar o mouse em cima, ó, ele mostra exatamente aonde que eu inseri o comentário. Tudo bem? Eu repito muito a palavra tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem? É que, como vocês não estão presencialmente aqui comigo, né? E aí eu dependo muito da resposta, da interação de vocês aqui no chat. Eu fico no computador fazendo e no outro olhando como é que o chat se comporta, né? Tá certo? Então, professor, eu não vi os comentários. Ó, eu vou fechar. O arquivo veio assim para mim, ó. O arquivo veio assim para. Onde é que o senhor botou os comentários? Eu não vi.
O que você vai fazer? Você vai clicar no balãozinho, ó. Ó, vou clicar, ok? Ó, ele mostra, ó. Tudo bem? De novo? Ah, vocês não estão exibindo, não estão vendo, né? Mas eu clicando aqui, ele mostra o balãozinho em cima, tá? No vídeo, depois quando vocês assistirem, vocês vão ver isso, tá bom? É que o Big Blue, para eu mostrar as telas sobrepostas, eu tenho que descompartilhar e compartilhar várias vezes. Mas aí você coloca aqui, ó, mostrar comentário. Eu normalmente já mando o arquivo aberto assim, para vocês não terem dúvida. Perfeito? Algumas vezes não é uma correção, é um pedido. Então eu faço assim, ó, por exemplo, você fez toda a sua justificativa, escreveu. Eu acho que precisa melhorar alguma coisa. Aí eu venho no corpo do texto e coloco assim, ó, precisa trabalhar mais determinadas questões. E aí eu faço isso e pinto em vermelho. Então o que acontece? O texto até ali está ok, mas ele ainda precisa de discorrer mais alguma coisa. Então o que você faz? Você vem aqui, apaga essa frase, né? Apaga isso aqui e continua escrevendo. Certinho, gente? Dúvida? Essa revisão está sendo proveitosa? Porque eu estou falando das correções dos artigos que vocês estão me mandando, à medida que eu também já vou ensinando como é que vocês trabalham no Word. Tá certo? Então, a tarefa da próxima aula é... Espera lá, aqui que eu tenho que voltar para cá. A tarefa da próxima aula, uma delas é vocês corrigirem o que eu já enviei, né? Isso, fazendo sentido, ou tá escrito, eu vou usar o termo errado, mas é assim, o termo errado para a academia. Tudo bem? Ó, um dos grupos hoje escreveu assim, de determinada frase. Lá, pelas costas dos alunos, eu sei o que o grupo quis dizer. Mas cientificamente essa frase não faz sentido. Entende? Pelas costas do aluno, como é que é isso, né? Isso não está uma forma muito específica de falar. Outra coisa, evitem termos assim, ó, alguns estudos, vários estudos, alguns autores. Se você escreve desta forma, pode ter certeza, mas muita certeza, que na banca alguém vai lhe perguntar. Se não perguntar logo eu aqui, né? Antes de você chegar na banca, que estudos? Maiara, não entendi. Ou eu escolhi. Ah, sim, escolhi esse tema em primeira pessoa, né? Não se escreve em primeira pessoa, nem em plural, nem em singular. Fizemos, pesquisamos, observamos. Isso é terceira pessoa. Escolhi, fiz, pesquisei, observei. Primeira pessoa. Não se escreve em primeira pessoa. Tá bom? Sempre o gênero literário sempre é em terceira. Tá? Terceira pessoa, principalmente do singular. Mas se você souber flexionar na terceira do plural, também não tem problema. Tá? É praticamente perfeitamente aceitável. Ok? Mais dúvidas ou não? Então, cuidado. Atualmente, o aluno escreve muito isso, né?
no texto dele, em algum ponto ele está escrevendo, ele fala assim, atualmente, ou, sei lá, nos dias atuais, isso está errado? Para nós, formalmente, não. Ah, tem muito, Josiane. Eu estou dando alguns exemplos aqui. Ó, o atualmente, nos dias atuais, é bom evitar. Por que a gente evita isso? Eu falando com vocês no atualmente, no trabalho de sala de aula, perfeito. Para a ciência não se usa. Por quê? Esse documento ele vai ser publicado em algum momento. Que a gente vai publicar ele vai ser validado na banca, tá bom? Então, o atualmente é atualmente hoje. Daqui 3 anos, se alguém pegar esse trabalho seu lá na biblioteca, você vai estar lá o atualmente. Daqui 3 anos não é o mesmo atualmente de quando você escreveu. Ok? Sempre que vocês forem se referir a tempo, especifique o tempo. Tá bom? Então, no período tal, no ano tal. Porque quem for ler daqui 10 anos, ele vai dizer, ó, em 2025 foi observado. Tudo bem? Porque atualmente é isso. Diga, Daiane, que eu vou fazer o fechamento aqui já. Gente, tiver dúvida pode perguntar, viu? Não tem problema não. A gente vai respondendo. Daiane, você é da onde? Aqui do parque? Parque, isso. Então, ele fica do lado da cantina ali. Mas eu não tenho ideia de que hora que abre lá, viu? Precisava vir aqui na secretaria e perguntar para as meninas aqui, a Ieda, a Kátia. Pergunta aqui porque eu não sei como é que funciona lá. Tá bom? Então, gente, olha, a próxima tarefa, vocês vão ter o exercício. Deixa eu fechar isso aqui, interromper o compartilhamento. Vocês vão ter o exercício do fichamento, ok? Que é o debate que vocês estão fazendo. Sim, veja aqui, você é do parque, né? Então na segunda-feira, passa aqui na secretaria, pergunta ali para a Ieda, para a Kátia, que elas sabem te informar certinho que horário que abre, quem tá lá, essas coisas, tá bom? Vocês vão ver lá no, no assunto ali como é que fala? Do portal, eu vou colocar um arquivo lá que é o modelo de fichamento, tá? Cadê aqui só um minuto, que eu vou mostrar para vocês. O que é um fichamento, né? É aquela parte que vocês ficam ali debatendo sobre os artigos que vocês copiaram, os artigos que vocês encontraram, os artigos, tudo bonitinho, tá certo? Ah, eu pesquisei 5 artigos, debati com o meu grupo, etc, tal. Então, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a fazer a ideia do fichamento. É apenas a ideia ainda, tá? Deixa eu compartilhar com vocês isso. Cadê o negócio aqui? Aqui. Então, esse arquivo vai estar lá. Veja que é um copia e cola. Esse aqui está preenchido, viu, gente? Não é? Ele não vai preenchido, você que vai preencher, tá? Então, ó, ele vai assim, em branco aqui, né? Ó, tá? Então, o que você vai pôr? Cada membro vai mandar o seu pro seu grupo, né? Conversar entre si. Um do grupo vai preencher tudo e vai me enviar, tá bom? Então tá aqui, ó, o ano do artigo, o título do artigo, os autores do artigo, o objetivo que tá no artigo, você tá lá no resumo, já tem isso.
as conclusões que o artigo trouxe, que você acha importante, e o link do artigo que você pegou na internet. Só isso. Tá? Só isso. Então você já leu os seus artigos, certo? Você já leu eles. Então você vai pegar o arquivinho, preencher com o seu, manda para alguém do grupo que vai ser responsável por juntar isso. Pega os outros 5, pega os outros 5, pega os outros 5. Preenche o arquivinho e me manda. Então, ó, só reforçando, ó, ano do artigo, título do artigo, os autores do artigo, os objetivos do artigo. No resumo já tem lá. O objetivo do artigo é tal, tal. É só copiar, colar. Copia lá, cola aqui. As conclusões. Não precisa copiar tudo. Só aquilo que você achou importante. E depois o link do artigo. Tá certo? Ah, eu peguei, só copiar do endereço da internet lá em cima no browser, né? Copia ali, cola aqui. Fechou? Fechou, beleza. Vocês vão me enviar. Eu vou deixar a data de domingo, mas podem me enviando na segunda ou na terça também sem nenhum problema. O que eu vou fazer? Os artigos que chegarem para mim, normalmente eu também leio todos. Isso, Joseli. Se seu grupo tem 4 integrantes, então esse arquivo tem que vir com 20 artigos. Tá bom? Ó, observe que nesse exemplo aqui, ó, a pessoa é um grupo com 4, ó o número 20 ali, ó. Tá certo? Beleza? Então, ó, corrijam. No template que tem que vir domingo, já tem que vir com os objetivos geral, objetivo específico, as proposições, problema e proposição e a justificativa melhorada. Perfeito, gente? Perguntas? Tem um povo aqui já com a pressa danada de ir embora, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Tá? Isso. Não é as informações do tema, são os artigos que você leu. Você não leu 5 artigos? Então você vai colocar, você só vai colocar no Excel aqui, ó. Tá certo? Você coloca os seus 5, o outro colega os 5, o outro 5, completou os 20, aí vocês me mandam para eu acompanhar a leitura, porque eu também, normalmente eu leio todos os artigos. Resumo não, olha lá o que está no enunciado, ó. Título, autor, objetivo, conclusão e link. Só isso. Mas seu artigo, ele vai estar certo se ele está dentro do que você vai pesquisar. Você não fez a pesquisa para saber sobre o seu tema? Não foi isso? Então você pesquisou 5 artigos em relação ao tema que você vai estudar. A tarefa era, você ia debater com seu grupo para saber se os artigos poderiam ser utilizados no trabalho. Se não fizeram, façam rapidamente. Porque aquele artigo que não vai ser utilizado, você nem põe nessa tabelinha aí. Tudo bem? Então, debateu, beleza, beleza, beleza. Pronto, chegamos ao consenso? Chegamos. Então, cada um vai colocar os seus 5 aí. Se o grupo tem 4 integrantes, tem 20 artigos, fechou? Me manda. Isso é uma tarefa. A outra tarefa é corrigir o que eu já pedi no template, complementar o problema de pesquisa com as proposições. Tá certo? Como eu gosto dessa frase, dessa fala, simples assim. Tudo bem, gente? Ah, Maria, aqui não. Então, se tiver dúvidas, eu tô aqui. Se não tiver, meu cordial boa noite. Agora sim, para desespero de alguns que estavam, boa noite, professor, embora, pelo amor de Deus.
Cada integrante, 5, Rosane. Eu vou subir na plataforma nesse momento, Mayara. Ok? Então, boa noite, descansem. E no domingo eu vou observar na segunda-feira, né? Segunda aqui, final de semana eu não abro internet. Mas na segunda-feira eu começo já a observar os arquivos que vêm chegando para mim, tá bom? Perguntas, dúvidas, sugestões? Hoje foi bastante produtiva a aula, hein? Falamos bastante coisa, hein? Boa noite. Falta? Que falta? As suas faltas, Joyce? Você já tem umas 30 faltas, é isso? Joyce, você é do Parque ou Tiradentes? Boa noite, Charliane. Boa noite, Mayara. Podemos passar sem o TCC? É uma sugestão, é bom, né? Joyce, me manda um e-mail. A gente fala por e-mail. Manda suas dúvidas lá e amanhã cedo eu respondo para ti, tá bom? Aí eu vejo qual é a situação sua lá e aí a gente vai conversando. Beleza? Gente, dúvidas e outros etc. Não havendo mais dúvidas, meu cordial boa noite e até a próxima aula.